A nossa insatisfação com o nosso corpo, com a nossa imagem, está crescendo e muito. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui e vários estudos mostraram porcentagens altíssimas de mulheres insatisfeitas com o seu corpo. Um estudo aqui com mulheres da Serra Gaúcha nos mostrou que mais de 78% das mulheres estão insatisfeitas com alguma parte do seu corpo. Um estudo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro mostrou que 88% das mulheres apresentam alguma insatisfação com o seu corpo. Uma pesquisa da R7 também revelou que em média 50 a 60% das mulheres brasileiras apresentam alguma insatisfação com o seu corpo ou com a sua imagem corporal. Qual é o problema disso? Essa insatisfação corporal, ela está intimamente ligada com o desenvolvimento de uma relação de conflito com a comida e com o próprio corpo. E através desse conflito, a gente acaba desenvolvendo comportamentos alimentares inadequados e que não nos deixam chegar a alcançar o objetivo que a gente quer, seja emagrecimento, seja a mudança dos nossos hábitos alimentares, a melhora dos nossos hábitos alimentares. E além do mais, a gente vive o que eu chamo de ciclo vicioso de sofrimento. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse ciclo vicioso de sofrimento e como o estopim para a gente viver esse ciclo é a nossa insatisfação corporal. Então fica nesse vídeo que eu vou te dar alguns passos para a gente começar a se aceitar mais, a se amar mais, porque é só depois que a gente se aceita, que a gente aceita o nosso corpo assim, do jeito que a gente é que a gente pode, que a gente vai conseguir mudar o nosso corpo. Sejam muito bem-vindos ao canal Comer Normalmente. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa relação, sobre esse ciclo vicioso de sofrimento. Já curte esse vídeo, já compartilha com outras pessoas, se inscreve nesse canal, porque aqui eu tento compartilhar com vocês uma nutrição diferente, uma nutrição mais leve. Eu quero ajudá-los a vocês desenvolverem um comer normalmente, sem restrição, sem excesso e sem culpa. Sem mais delongas, vamos ao vídeo? Então, gente, a nossa insatisfação corporal, ela está intimamente ligada com a nossa relação mais conflituosa com a comida. Por quê? Quando eu vivo uma insatisfação, quando eu não gosto do meu corpo, quando eu não gosto de alguma parte do meu corpo, a gente tem a tendência de querer agir, né? De querer mudar alguma coisa na nossa rotina para fazer com que eu mude aquela parte do corpo, ou para que eu mude o meu corpo como um todo. A nossa tendência sempre é ir buscar as dietas restritivas. E normalmente essas mudanças, elas estão ligadas à perda de peso, ao emagrecimento. Como a gente viu antes, uma porcentagem gigante de mulheres estão insatisfeitas com os seus corpos. E isso é resultado dos padrões de beleza que estão sendo impostos pela sociedade, onde para a gente ser aceita, para a gente se sentir confortável, para a gente se sentir amada, bem vista, enfim, a gente precisa ter um corpo magro, musculoso, um corpo esbelto, bonito, cheio de curvas, barriguinha tanquinho, braços finos, enfim. É um padrão inatingível para a maioria das pessoas. No mundo, em torno de 1 a 2% das pessoas têm um biotipo parecido com esse padrão de beleza que é imposto para nós mulheres.
Essa busca pelo corpo perfeito tem feito as mulheres sofrerem demais. E isso já é considerado um caso de saúde pública, porque essa insatisfação corporal ela não só atinge a nossa saúde física, mas também a nossa saúde social, a nossa saúde emocional. Porque se a gente não se reconhece no nosso corpo, como é que a gente vai cuidar? Né? Como é que a gente vai zelar? Como é que eu vou modificar de uma forma saudável, amorosa, tranquila, de um corpo que eu odeio, de um corpo que eu não vejo como sendo meu? Então, essa insatisfação, a gente trabalhar essa insatisfação corporal, ela é muito importante. É o passo inicial para a gente construir uma relação harmoniosa com a comida, para a gente desenvolver hábitos alimentares saudáveis. E se você está buscando o objetivo de emagrecimento ou de melhora de hábitos, trabalhar a sua insatisfação corporal é o primeiro passo. Eu te pergunto, quando você se olha no espelho, qual é a primeira coisa que você enxerga? Normalmente a gente enxerga sempre os nossos defeitos. E aí já é o nosso primeiro erro. Quando a gente se coloca no espelho, eu já vou olhar para aquela pochete que eu não gosto, para o meu braço mais volumoso, para a minha celulite, para a papada, enfim, a gente tem a tendência de sempre olhar para o nosso defeito. E esse olhar, esse sentimento que nos gera, esse sentimento negativo que é despertado, é que dá início a este ciclo vicioso de sofrimento que eu chamo. E a gente vai ver como essa nossa insatisfação corporal, ela está intimamente ligada aos nossos hábitos alimentares inadequados, a comportamentos alimentares inadequados, que faz a gente sentir culpa, se sentir incapaz e faz a gente sofrer, viver uma vida de sofrimento com o corpo e com a comida também. Vamos entender então como que esse ciclo funciona e para você até perceber se você está vivendo isso. E a gente vai no vídeo de hoje descobrir, poxa, como eu posso começar a me relacionar melhor com o meu corpo, com a minha vida, e isso automaticamente vai refletir na tua relação com a comida, vai refletir no teu comer. Vamos lá? Então, gente, esse ciclo vicioso começa com uma insatisfação com a nossa imagem corporal, certo? Então, tudo começa com a nossa insatisfação corporal. Insatisfação corporal, certo? E aí, normalmente, essa insatisfação, o que ela exige da gente? Normalmente, essa insatisfação corporal, ela tá ligada com a necessidade de a gente perder peso, tá? Uma maioria das pessoas querem emagrecimento, buscam o emagrecimento. E esse desejo pelo emagrecimento tá ligado a essa insatisfação corporal. E o que normalmente as pessoas buscam para atingir o emagrecimento e futuramente a satisfação com a imagem, com o corpo. O que a gente busca? A gente busca as dietas restritivas, né? A gente busca fazer o quê? A gente busca as dietas restritivas, certo? E aí a gente tem inúmeras dietas, não é verdade? Jejum intermitente, dieta low carb, dieta proteica e aí vai várias. Só que essas dietas restritivas aqui, elas são muito difíceis de a gente seguir por um longo período. Normalmente a gente até consegue seguir por 15 dias, 20 dias, 30 dias.
uma semana, porque normalmente elas nos tiram do nosso hábito, elas nos tiram da nossa rotina, elas são muito difíceis de seguir. E a nossa tendência é, com o tempo, a gente voltar à nossa rotina habitual, a gente desistir dessa dieta, desistir dessa tentativa de emagrecimento. E o que acontece? Quando a gente está fazendo dieta e uma dieta restritiva, o meu corpo, o meu cérebro, ele não entende que eu quero emagrecer. O nosso cérebro, ele sente essa restrição energética, essa restrição calórica, né, alimentar, ele sente como um risco para a nossa sobrevivência. E estando com esse risco de sobrevivência, ele aciona vários mecanismos para quê? Para proteger o meu corpo dessa restrição alimentar. Como a gente não está fornecendo a quantidade de calorias que o meu corpo precisa para o funcionamento adequado dele, bem como a quantidade de nutrientes que ele precisa, o nosso cérebro aciona vários mecanismos para fazer com que eu vá em busca de comida. Um desses mecanismos clássicos é a gente sentir mais fome. A gente sente mais fome, é o nosso cérebro dando sinais para a gente, nos impulsionando a ir buscar mais comida. O nosso cérebro faz com que o nosso metabolismo energético fique mais lento, ou seja, que eu gaste menos energia para fazer as atividades que eu estava acostumada a fazer. Outro mecanismo também, quando a gente come, o nosso cérebro faz com que as nossas células potencializem a captação de energia do alimento que eu estou consumindo. Então, desses são vários mecanismos que o nosso cérebro orquestra para que eu vá em busca de comida. Algo muito interessante aqui, está intimamente ligado com o comportamento, é que quando a gente está praticando uma dieta restritiva, nós temos a tendência de buscar, de sentir mais desejo por alimentos mais calóricos, por alimentos mais gordurosos. E normalmente a gente busca aquele alimento proibido, aquele alimento que eu não me permito comer. E se você quer ter mais conteúdo sobre isso, tem um vídeo que eu fiz que é para a gente aprender a se permitir comer todo e qualquer tipo de alimento, para a gente evitar que, quando eu esteja fazendo dieta restritiva, eu vá enlouquecidamente buscar comer, consumir aquele alimento que antes era proibido e que normalmente a gente come em excesso. Gente, as dietas restritivas então, voltando para o nosso ciclo, eu tenho uma insatisfação corporal. Para mim, normalmente o que eu preciso é a redução, né, do nosso peso. E para mim conseguir a redução do nosso peso, eu pratico dietas restritivas. Essas dietas restritivas é que vão alterar o meu comportamento alimentar, porque elas são muito difíceis de seguir. Além de todos os mecanismos que me fazem ir em busca de comida, a gente se sente mais irritadiça, a gente se sente mais com a autoestima mais baixa. E nós temos a tendência muito grande de, quando algum gatilho é acionado, como por exemplo as nossas emoções, quando eu me desperto uma emoção negativa, como por exemplo, eu tô triste, eu tô frustrada, eu tô ansiosa. Quando uma emoção negativa aqui é despertada, a gente tem a tendência de ir buscar conforto ou refúgio na comida. Hoje eu tô cansada, hoje eu tô triste, o trabalho não foi legal, né? Eu mereço um bolo de chocolate. O que acontece? A nossa tendência é exagerar no consumo. Então aqui é mais um ciclo, né? Vamos fazer redondinho aqui. Então aqui é mais um ciclo. A gente tem o que aqui? Um comer transtornado. Ou um comer em excesso.
Isso aqui é o que a gente chama desse comportamento inadequado, porque uma hora eu estou de dieta, eu estou restringindo a alimentação, mas a qualquer emoção aqui, qualquer gatilho, né? Qualquer gatilho, normalmente uma emoção negativa, a gente tende a ir buscar refúgio na comida. E a nossa tendência é comer em excesso. E aí o que acontece? E aí o que acontece desse comer em excesso? Então eu como demais, né? Eu como em excesso. O que que nos ocasiona isso? O sentimento de culpa e o aumento de peso. O sentimento de culpa, o aumento de peso. E isso tudo aumenta ainda mais a minha insatisfação corporal. Então é isso aqui, é esse ciclo que a gente vivencia a partir da sua insatisfação corporal. Você vive isso? Então eu estou insatisfeita com o meu corpo, eu vou buscar alguma forma para mim conseguir mudar a minha imagem corporal, mudar o meu corpo. Normalmente a gente começa com dietas restritivas, a gente restringe demais a nossa alimentação. Isso faz com que altere todo o meu organismo, o meu sistema. Isso influencia na minha saúde física e na minha saúde emocional. Quando a gente está de dieta, qualquer gatilho, tá? Mas eu digo principalmente as nossas emoções, a nossa ansiedade, a nossa tristeza, o algo não tá legal, eu tô muito cansada, a gente vai buscar refúgio na comida. E normalmente, dependendo, quando a gente busca esse refúgio na comida, a gente come em excesso. E aí aí vem a nossa insatisfação, aí vem o nosso sentimento de culpa, o sentimento de a gente não ser, da gente não ser disciplinado, de a gente não ter foco, de a gente não conseguir controlar o nosso consumo alimentar, né? E aí isso alimenta ainda mais a nossa insatisfação corporal, que talvez você esteja vivenciando, e eu já vivi muito isso aqui, uma insatisfação corporal com o meu corpo, que me levava a fazer dietas restritivas, que não me deixava ter uma relação saudável com a comida. A qualquer gatilho, eu tinha um comer em excesso, um comer transtornado, que me fazia sentir culpa, o aumento de peso ou a dificuldade de emagrecer e conseguir a mudança corporal que a gente deseja. E aí a gente tem a gente retroalimenta a nossa insatisfação corporal. Esse é um dos principais motivos para que as pessoas não consigam resultados duradouros e saudáveis no processo de emagrecimento. É esse ciclo vicioso de dietas, de restrição alimentar e de compulsão alimentar. Restrição alimentar, compulsão alimentar, culpa e insatisfação com a vida, com o corpo. E como que a gente quebra esse ciclo, né? Como que a gente quebra esse ciclo? Como eu passo a comer normalmente? Como eu posso transformar a minha vida, sair desse ciclo aqui? E aí eu vou dar 5 passos. Porque o passo principal é você aprender, é você amar o seu corpo, assim, do jeito que ele é. Nós precisamos, você precisa se aceitar do jeito que você é. A partir do momento que eu me amo, do jeito que eu sou, com o corpo que eu tenho força para mudar. Eu tenho força para mudar aquilo que eu quero, para
cuidar para zelar do meu corpo. Enquanto você continuar com essa insatisfação corporal, vai ser muito difícil você sair desse ciclo vicioso de sofrimento, desse ciclo de restrição alimentar e compulsão alimentar. Então, o primeiro passo: ame-se do jeito que você é. Aceite-se assim, do jeito que você é hoje. O teu corpo é teu instrumento para viver e a gente precisa tomá-lo como nosso. Se você não cuidar do seu corpo, quem vai cuidar? Quando a gente fala em aceitar o corpo que você tem hoje, não é no sentido de comodismo. Eu vou me aceitar gorda e tá tudo bem. Não, não é isso. É essa aceitação que leva à mudança. É essa aceitação que leva a eu olhar para o meu corpo no espelho e me relacionar com ele de forma diferente. A partir do momento em que eu me identifico com o corpo que hoje estou vivenciando, eu consigo mudar. Então esse é o primeiro passo. Ame o seu corpo assim, do jeito que ele é. A partir daí você vai ter forças para mudar e você vai construir uma relação mais saudável com o seu corpo e com a sua vida, automaticamente também com a sua alimentação, porque eu estou mais consciente de que eu preciso cuidar do meu corpo, eu quero emagrecer, eu quero perder essa gordurinha, eu quero modificar o meu corpo. A partir do momento que eu aceito o meu corpo e eu desejo isso intensamente, eu consigo agir de uma forma muito mais consciente, certo? Segundo passo, pratique o autocuidado. Se você não cuidar desse teu instrumento para viver, quem vai cuidar? São pequenas ações que você pode começar, pequenas ações. Passa um creme no seu corpo depois do banho, passa um creme no rosto, faz um banho de creme no cabelo, use roupas que você se ache linda, que você fique confortável. Faça as unhas, se sinta bonita, vista-se para você e não para o outro. Crie hobbies, coisas que você goste de fazer, que te dê prazer, coisas que você percebam que, poxa, eu consigo fazer qualquer coisa com o corpo que eu tenho hoje, tá? Terceiro, perceba, isso aqui é muito importante. Perceba se você tem alguma coisa da sua vida para mudar. Melhore a sua vida. Muitas vezes é alguma coisa do teu viver, da tua rotina, das tuas relações, do teu trabalho, que deixa a sua vida para baixo, uma vida sem graça, uma vida sem prazer, e automaticamente reflete no seu autocuidado, reflete na tua relação com o teu corpo. Entende? Você entende como tudo isso é um ciclo? Então perceba se na tua vida você precisa mudar alguma coisa para deixar a tua vida mais leve, mais prazerosa, mais satisfatória, para que de fato você consiga olhar também para o seu corpo, para a sua saúde e para a sua alimentação como consequência, tá? Então esse é o terceiro passo. Quarto passo, deixe de ser carrasco com você mesmo. Aqui a gente sempre fala, eu sempre digo que a gente precisa de autocompaixão, sabe? Tá tudo bem se você não fez todas as atividades que você colocou lá na tua lista. Tá tudo bem se você não consegue controlar tudo ao seu redor. Isso não é saudável. Pare, perceba como que você tem falado com você.
Normalmente a gente é muito autocrítico, né? A gente fala mal da gente mesmo. Isso não pode acontecer. Veja se você mesmo não está sendo muito dura contigo, não está te cobrando demais, não está cobrando uma perfeição que não existe. Dê o seu melhor a cada dia, mas ao mesmo tempo, seja leve com você, tá? E o quinto e último passo, amplie o seu leque de coisas que te dá prazer. Não usa só a comida não use só a comida como um refúgio, né? Diante de uma emoção negativa, diante de uma tristeza, não busque a comida, tente buscar outra coisa. Vai ler um livro que você gosta, vai assistir um filme, vai cozinhar uma receita que faz tempo que você quer experimentar, tome um banho demorado. Busque outras coisas que lhe dê prazer. Aqui também, e esse aqui já está elencado, né, no item 3, no passo 3, que é busque hobbies. O que você gosta de fazer? Você gosta de dançar? Você gosta de caminhar? Você gosta de correr? Você gosta de passear no parque? Você gosta de ir no cinema? Abra o leque de atividades que deixem a sua vida mais prazerosa e que faça a sua vida valer a pena. Então esses são os 5 passos para você começar a se conectar melhor com o seu corpo, a você se amar mais, a você se cuidar mais e automaticamente deixar a sua vida mais leve. Isso tudo vai refletir na tua alimentação, porque a nossa relação com o nosso corpo está intimamente ligado com o nosso comer. E quando a gente combate essa insatisfação corporal, automaticamente a gente já está combatendo a nossa relação de conflito com a comida. E com o tempo, você vai começar a desenvolver o comer normalmente, que é o quê? Um comer sem restrição, sem excesso e sem culpa. Vai desenvolver um comer com mais satisfação, com mais prazer e com mais consciência alimentar. E tu vai desenvolver um comer realmente em prol ou que vem de encontro com o seu objetivo. Certo? Então, gente, o vídeo de hoje era esse, espero que ele tenha te ajudado, espero que você consiga aplicar esses passos na sua vida e que você consiga transformar a sua relação com o seu corpo, com a comida e viver feliz, comer normalmente, com prazer, com equilíbrio, com satisfação, certo? Um beijo, se cuidem, se amem. Até mais, até o próximo vídeo.